pelo rigor exagerado, quantas vezes é marcado pela rispidez. Então eu espero sinceramente que o Evangelho, ele quebre o nosso coração e ele venha nos instruir sobre como devemos tratar uns aos outros no Senhor. Na última mensagem nós falamos sobre a importância de compreender que somos membros uns dos outros. Pensamos que a importância de considerar o amor fraterno como uma dívida a ser paga. Nós não devemos olhar para as pessoas como se elas nos devessem algo, mesmo que devam, mas nós devemos nos considerar como devedores às pessoas, sendo o amor a maior dívida, não julgando nossos irmãos perversamente. E finalmente vimos que devemos seguir as coisas que servem para a paz e para a edificação. Nas 4 mensagens nós usamos o livro de Romanos como base para essa série. Nessa, que é a penúltima mensagem dessa série, nós vamos então considerar outro texto, o texto de Efésios capítulo 4, e nós veremos do versículo 25 até o verso, aí está marcado 31, mas é o 32, e depois veremos até o versículo 2 do capítulo 5. E nós continuaremos respondendo a pergunta sobre como nós devemos tratar os nossos irmãos em Cristo. Vamos ver o texto que nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mesmo assentados, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, apenas uma única coisa que eu gostaria de pedir ao Senhor nesse momento: que todos esses irmãos que estão acompanhando esse culto, tanto aqui dentro dessa igreja, como pelas redes sociais, que eles não ouvissem a voz de um ser humano medíocre, mas tão somente a voz daquele que é o Criador, poderoso e Redentor dos seus escolhidos. Que tão somente a Tua Palavra venha falar com autoridade, eficiência e suficiência, e que as nossas debilidades e fraquezas não venham impedir o grande propósito do Senhor, que é de edificar e instruir a Tua igreja na Tua santa verdade. É a única coisa que nós te pedimos nesse momento, que a Tua Palavra fale, tão somente ela fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para todas as cartas do apóstolo Paulo, uma coisa fica evidente: ele, mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro escritor, ele tinha uma capacidade incrível de unir a doutrina com o dever e o compromisso. Quando o apóstolo Paulo redigia suas cartas, ou quando ele pregava, ele conseguia fazer uma união, um equilíbrio perfeito entre aquilo que deve ser crido no sentido da doutrina, do conhecimento e das informações do Evangelho, e a maneira como essas doutrinas elas devem afetar a nossa vida. Porque me parece que um dos grandes inimigos da igreja e do Evangelho, por assim dizer,
coisas, em alguma medida, elas ainda fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano. O apóstolo Paulo mostra que não é assim. Todas as suas cartas apresentam esse excelente equilíbrio. E a carta aos Efésios, ela é um exemplo perfeito de alguém que começa falando sobre as doutrinas de Cristo, falando sobre a eternidade, falando sobre a nossa justificação, falando sobre o que nós receberemos após a nossa morte, quando estaremos por toda a eternidade com Deus. E ao mesmo tempo ele explica como que essas crenças elas afetam a nossa vida no dia a dia. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios falam de doutrina e das nossas riquezas em Cristo. E os 3 capítulos finais, dos quais esse texto se inclui, ele mostra como a igreja deve andar na riqueza, na unidade, na pureza e na harmonia de Cristo, mostrando que o nosso relacionamento com Cristo, ele deve afetar o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com os nossos filhos e com todos que estão ao nosso redor. Mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, antes de mais nada, é apresentar uma lista de 5 pecados que adoecem e prejudicam os nossos relacionamentos. Você já encontrou aquela pessoa que olhou para você e perguntou: eu não sei por que a minha vida é assim, e você sabe por que a vida dela é daquele jeito, mas não tem coragem de dizer para ela? Você já se sentiu em algum momento se perguntando para si mesmo: por que a minha vida não prospera? Por que os meus relacionamentos não são profundos, não têm sentido? Você já passou por essa experiência? O apóstolo Paulo vai mostrar os 5 pecados que adoecem qualquer casamento, que adoecem qualquer amizade, que adoecem qualquer igreja e que adoecem qualquer ambiente onde a verdade deseja ser estabelecida. O primeiro pecado que Paulo descreve nesta lista de 5 se encontra no versículo 25, quando ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Por que Paulo começa condenando a mentira? Primeiro, porque a mentira ela é a afirmação contrária a tudo aquilo que é verdadeiro. Porque a mentira ela tem como propósito principal enganar e trapacear. A mentira, na verdade, ela tem como pai o diabo. E quando nós mentimos, nós não somos nada mais, nada menos do que um instrumento do diabo. Quando o diabo ele enganou Eva, ele usou a estratégia da mentira. E quando nós falamos a verdade, nós trabalhamos para Deus. Mas quando nós permitimos que a mentira, em alguma medida, ela entre nos nossos relacionamentos, na verdade nós estamos escancarando uma porta que muitas vezes nós não conseguiremos fechá-la depois. O que Paulo está dizendo? Que se nós estamos dentro de um casamento, se nós estamos dentro de uma igreja, se nós estamos cultivando uma amizade, com toda certeza as mentiras, sejam elas grandes ou pequenas, elas contribuirão para o enfraquecimento desses vínculos. Então, quando você descobre que alguém mentiu para você, você não consegue recuperar a confiança naquela pessoa na mesma intensidade que você adquiriu quando você a conheceu. Então Paulo começa dizendo: irmãos, deixem a mentira e falem cada um a verdade para o seu próximo. Lembre-se que nós somos membros uns dos outros. Lembre-se que a mentira e a falsidade elas destroem a comunhão da igreja, enquanto a verdade fortalece. Lá em Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, o primeiro pecado que foi condenado na igreja primitiva foi o pecado da mentira, de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo do Senhor. Infelizmente a mentira está tão enraizada na nossa cultura que ela é vista como uma virtude, muitas vezes. Então, como é triste, por exemplo,
quando nós vemos os nossos filhos mentindo para a gente, mesmo quando eles são pequenininhos. Como dói no nosso coração eles pensarem que em algum momento a mentira é uma alternativa melhor do que a verdade. E quantas vezes entre nós mesmos, maridos mentindo para suas esposas, para que elas não saibam dos seus propósitos, esposas mentindo para os seus maridos, em questões que elas julgam que não são importantes, mas toda mentira, quando ela é descoberta, ela cria uma enfermidade que afeta a nossa confiança. Então Paulo começa dizendo: se vocês querem viver em paz uns com os outros, então comece abandonando a mentira e falando a verdade. O segundo pecado que Paulo lista nesse texto está no versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aconteceu até uma coisa interessante hoje lá em casa, porque eu estava colocando a camisa e eu estava tentando abotoar aqui o botão da camisa. Até o Edinho me ajudou aqui depois, mas todas as vezes que eu não consigo, vai me dar uma raiva desproporcional, que se eu pudesse, eu não sei o que eu faria, mas eu faria uma loucura, como por exemplo tirar a camisa e pôr outra. Mas eu fico incomodado como que uma bobagem nos afeta, como que uma coisa irrelevante, que seria tão simples você pedir para alguém te ajudar, mas você fica ali tentando, e quando você não consegue, você já fica com aquela raivinha, que ela é tão ridícula para os olhos de quem vem. Então o que Paulo diz? Irmãos, irem, mas não pequem. O que isso significa? Quando vocês forem sentir uma ira, ou quando vocês ficarem revoltados com alguma coisa, que seja uma ira santa. Então veja, por exemplo, o que a Gaviões da Fiel fez no Carnaval de São Paulo, quando eles começaram a ridicularizar o nosso Salvador. Um motivo muito nobre para que nós nos iremos. Quando nós olhamos o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, viajando o mundo, comendo do bom do melhor, e aquelas crianças totalmente desnutridas, comendo lixo, se aquilo não revolta e não ir no seu coração, é porque alguma coisa de errado. Quando olhamos para a história, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, inclusive eu vi um documentário que eu não consegui terminar, quando Stalin, ele invadiu a Ucrânia e confiscou toda a comida daquelas pessoas, e aí você começa a ver aquelas crianças da idade dos nossos filhos, morrendo literalmente de fome, da morte mais perversa. E quantos anos demorou para que alguém se levantasse e reduzisse aqueles impérios a nada? Enquanto eles podiam, eles promoveram o mal. E se isso não nos ira, é porque o nosso coração é insensível. Então nós devemos nos irar como Moisés se irou ao ver a idolatria do povo de Israel. Devemos nos irar como Lutero se irou ao ver a Igreja Católica vendendo as suas indulgências e comercializando as bênçãos. Como Jesus se irou ao entrar no templo e ver que havia se tornado um comércio. Nós devemos nos irar como o salmista se irou no Salmo 119, dizendo: de mim se apoderou a ira por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Então nós devemos nos assegurar de que a nossa ira seja livre do orgulho, da malícia, do espírito de vingança, e principalmente não nos irando contra os nossos irmãos e contra as pessoas que fomos chamados para amá-las. Há uma coisa interessante sobre a ira. Ele diz aqui no versículo 26: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e mesmo quando você irá, você não pode permitir que a sua ira ela se ponha ou ela se estabeleça de um dia para o outro, porque se nós alimentamos a ira, ela vai virar amargura, e depois que ela virou amargura, ela se torna uma doença espiritual mais difícil de ser tratada. E no versículo 27 ele diz: nem deis lugar ao diabo, porque o diabo aproveita as nossas iras para criar no nosso coração uma situação, uma sensação de que aquela ira deve ser alimentada, quando na verdade ela deve ser evitada.
Há pessoas que quando se iram, elas são como bombas, explodem e ofendem todos ao redor. Há outras pessoas que quando se iram, elas carregam aquilo para dentro de si a ponto de adoecer. Tanto para um como para o outro, apenas uma solução: o perdão. Se você perdoar, ainda que a pessoa que tenha te ofendido não peça ou não tenha pedido o perdão sempre será a melhor alternativa. Não carregue raiva de ninguém, não alimente rancor de ninguém, não importa o quanto de maldade a pessoa tenha feito para você. Se você alimenta a ira e a raiva, você sempre será o único e o maior prejudicado. O terceiro pecado que o apóstolo Paulo condena no versículo 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em outras palavras, o terceiro pecado que Paulo condena, dizendo que a fé dos nossos relacionamentos é o roubo. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa em alguma medida tirar alguma coisa que pertence a outra pessoa. O diabo é descrito na Bíblia como mentiroso, como assassino e como ladrão. Veja o que o diabo fez com Judas. Ele fez Judas trair o Salvador por 30 míseras moedas de prata. Veja o que o diabo fez com Eva. Ele induziu Eva e Adão a roubarem uma glória que pertencia somente ao Senhor, ou pelo menos desejar a glória de Deus. O diabo transformou Adão e Eva em ladrões. Então nós temos duas ordens no versículo 28. A primeira: trabalhe para o seu sustento, mas não apenas para isso. Trabalhe também para ajudar e acudir ao necessitado. Porque muito melhor do que necessitar da ajuda de qualquer pessoa é quando Deus te dá as condições de você ajudar outras pessoas. O quarto pecado que Paulo condena, versículo 29 e 30: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. O quarto pecado é o que ele chama de palavras torpes. O que são as palavras torpes? São aquelas palavras que se referem de maneira perversa, de maneira ofensiva, de maneira baixa, de maneira totalmente desnecessária de uns para com os outros. No grego, a palavra torpe, ela traz o significado de um fruto podre, ou mais precisamente de um peixe podre. Ninguém suporta ficar perto de um fruto, ou principalmente de um peixe podre. Ele chama as palavras torpes, os palavrões, os jargões populares, as palavras com duplo sentido e toda sorte dessas coisas, de palavras torpes que na verdade elas afetam os nossos relacionamentos. Como nós desrespeitamos a nossa família falando baixarias, e quantas vezes isso tem acontecido. Domingo retrasado eu fiz uma crítica muito contundente, principalmente às redes sociais, falando do WhatsApp, porque me parece que ele tem se tornado muito mais um instrumento de propagação da pornografia do que qualquer outra coisa. Infelizmente é comum você em algum momento da sua jornada receber vídeos de cunho totalmente eróticos, ou pelo menos parcialmente pornográficos, ou que induzem tipos de piadas que não edificam. O que Paulo está dizendo? Irmãos, não façam isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra desse tipo, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu não estou dizendo que nós não podemos eventualmente contar uma piada, eu não estou dizendo que nós não podemos rir das coisas engraçadas. O humor, de uma certa maneira, é um dos atributos da vida humana, mas nós não podemos usar essas coisas para dar abertura a essas coisas perversas.
porque na verdade elas são muito mais prejudiciais do que benéficas. Aliás, elas não são benéficas em nada. E o último pecado que Paulo apresenta está no versículo 31 e 32. Apenas o 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Talvez aqui seja o ponto principal, porque todos os pecados que foram enumerados do versículo 25 até o versículo 30, eles apontam talvez para aquele que é o pior de todos: a amargura. O que é amargura, senão um espírito azedo, ressentido, que não se reconcilia? O que é amargura, senão pessoas que são movidas por opiniões duras e descaridosas, no sentido de não terem amor, pessoas irritadas, um espírito rancoroso, e certamente é esse tipo de espírito que dá lugar para o trabalho do diabo. Essa conduta, ela fere não apenas a pessoa em si, mas as pessoas que estão ao seu redor. Ele fala da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia e da malícia. Então, irmãos, por que muitas vezes os nossos relacionamentos eles são desgastados? Por que às vezes as pessoas não te respeitam como você gostaria de ser respeitado? Talvez porque em alguma medida nós estamos pecando num desses 5 pecados. Seja o pecado no versículo de número 25, que é o pecado da mentira, seja o pecado da ira, seja o pecado do roubo, seja o pecado das palavras torpes, seja o pecado da amargura e assim por diante. E eu quero, nessa última parte dessa mensagem, apresentar então o contraponto, a lista de hábitos saudáveis que promovem o bem-estar do corpo. Ele diz assim, a partir do verso 32: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Todas as atitudes pecaminosas precisam ser substituídas pela bondade, pela compaixão e pelo perdão. Em outras palavras, da mesma maneira que Cristo tratava os seus discípulos e os seus próximos, nós devemos aprender a tratar uns aos outros. Aprender a perdoar e esquecer é um dos segredos da vida cristã feliz. Não alimentar as raivas, a ira e a amargura. Nós devemos andar de modo puro, porque somos membros uns dos outros. E por quê? Porque se fomos ressuscitados espiritualmente, esse é o padrão de conduta que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. Alguém fez uma pergunta muito interessante: se fomos ressuscitados espiritualmente dentre os mortos, então por que ainda usamos as vestes dos mortos? Eu encerro então usando exatamente esses versículos finais como aplicação, dizendo que nós devemos ser uns para com os outros benignos ou bondosos e compassivos, verso 32. Devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, também no verso 32. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, capítulo 5, verso 1. E devemos andar em amor, como Cristo andou e ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus. Não espere isso dos outros. É para você que o Evangelho está dizendo. É de você que Deus está exigindo. E naturalmente, independente do que acontece ao nosso redor, se nós vivermos assim, uns para com os outros, somente coisas boas e maravilhosas acarretarão e trarão consequências sobre a nossa vida. É para o nosso próprio bem que essas exortações, instruções, elas são anunciadas. Nós vamos nesse momento, pensando em tudo que nós ouvimos, ouvir uma apresentação. A Marisa vai louvar o nosso Deus com um cântico, um lindo cântico por sinal,
que nós ouvimos na quinta-feira lá em Catanduva. Paulinho vai auxiliar.